Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia 6 de janeiro. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém maior do que eu, e eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus partiu de Nazaré da Galileia e foi até o Rio Jordão, e ali foi batizado por João Batista. Quando ele saía da água, o céu se abriu e desceu uma pomba, como o Espírito do Senhor, e uma voz também que disse: Este é meu Filho amado, nele eu ponho todo o meu bem-querer. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos o início, então, da vida pública de Jesus. Jesus vai ao Rio Jordão e ali, após esse bonito testemunho de João Batista, onde ele diz: Depois de mim virá alguém maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nesse momento, é João Batista que vai se rebaixar. É ele que vai sumir, para que Jesus possa se manifestar e para que ele possa também iniciar a sua vida pública na força do Espírito Santo. João disse: Eu vos batizo com água. A água como um grande convite de conversão. A água como um grande rito, um grande gesto de penitência, para mudar de vida. Porque é assim que João quer preparar a vinda do Senhor e aplainar também os caminhos do Senhor. Mudança de vida, conversão de coração, conversão de ideias e conversão também de condutas. Por isso ele vai dizer: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que depois de mim vai vos batizar com o Espírito Santo. Então agora nós vemos a realização dessa profecia de João. É Jesus que desce até o Rio Jordão. É Jesus que, como o novo Josué, que atravessou o Rio Jordão para poder levar o povo de Deus na força do Espírito até a terra prometida. Agora é Jesus que, como um novo Josué também, dará início à sua vida pública para anunciar o reino de Deus. E ele vai dizer depois: O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou a proclamar um ano da graça do Senhor, para curar os cegos, para restituir a saúde aos doentes e para anunciar um ano de paz. É a vida pública de Jesus que está sendo iniciada nesta manhã na força do Espírito Santo, e o testemunho de Jesus veio do céu, do Espírito Santo, que em forma de pomba desce sobre ele. Somente Jesus recebe esse sinal da pomba como o vínculo ou símbolo do Espírito do Senhor. E somente ele também ouve essa voz do céu: Este é meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu querer. Um pouquinho mais adiante nos evangelhos, Jesus vai dizer que ele não necessita do testemunho de um homem, porque o testemunho de Jesus é da água, do Espírito e também do Pai. A água, o sangue e o Espírito dão testemunho de que Jesus é o Filho de Deus e confirmam assim também a sua missão de ser o Cristo enviado. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho quer educar a mim e a você nesta manhã com alguns valores que são imprescindíveis para nós evangelizarmos. O primeiro é que nós evangelizamos na força do Espírito Santo. Não são com as nossas ideias, não é também com a nossa ciência e nem com nossas estratégias humanas. Todos esses meios ou mecanismos, eles são importantes para fazermos o Evangelho chegar até a vida das pessoas, mas sem a presença do Espírito, sem a força do Espírito e sem a confirmação do Pai, a nossa missão tende a fracassar. Depois, é preciso muita humildade. É preciso que nós não venhamos a incorrer no erro da vaidade de querermos os discípulos para nós, de acharmos que somos mais importantes e melhores do que o Senhor.
e que nós também quisermos aparecer mais do que o Senhor. É Ele que deve aparecer. É Ele que deve ser manifestado. É Ele que deve ser adorado. E é Ele também que deve ser aplaudido. Por isso, todos nós temos que tomar muito cuidado com essa serpente da vaidade que tende a abocanhar o calcanhar de todos nós, fazendo com que assim nós roubemos a glória do Senhor. Terceiro, é que Jesus não é mais um profeta, não é mais um homem iluminado, não é um revolucionário, não é o fundador de religião. Jesus é o Senhor. E ele não pode ser equiparado a nenhum dos outros homens e mulheres iluminados que Deus fez suscitar na história das religiões e na história humana e que deixaram grandes ensinamentos humanistas para nós. Mas Jesus é o Senhor que age na força do Espírito Santo. Ele é aquele que foi enviado da parte do Pai para resgatar aqueles que estavam perdidos. Por isso, hoje, o testemunho da água, o testemunho do sangue e o testemunho do Espírito vão confirmar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Mas para que nós possamos acolher essa mensagem de salvação, porque essa salvação não é como tomar uma aspirina ou passar debaixo de um portal. Essa salvação precisa ser acolhida num coração de fé e numa vida que se transforma, que se converte, para não acontecer o divórcio entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Esse divórcio é danoso. Ele prejudica todo o trabalho e a ação pastoral da igreja, quando há um divórcio forte entre o que eu creio e o que eu vivo. Por isso, hoje, Jesus, ao sair daqui desta água, vai começar a proclamar e dizendo: o reino de Deus está no meio de vós. Convertei-vos, mudai de vida. A fé cristã é uma fé de conversão. E essa conversão não é sair da igreja A e passar para B. Essa conversão é um trabalho doloroso da vida inteira, onde eu e você vamos lutar numa grande batalha espiritual para termos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Até que Cristo seja tudo em nós. Até que Cristo faça acontecer toda a transformação necessária para que a minha vida possa dar testemunho dele. E com o apóstolo Paulo, nós podemos dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aqui está o grande desafio para todos nós, crentes católicos de 2023 anos depois dessa história, de fazermos acontecer uma nova geração de crentes católicos, uma nova geração de evangélicos católicos, que sejam movidos pelo Espírito do Senhor, que tenham encontrado-se com Jesus de Nazaré e não somente com informações sobre ele, e que possam também dizer: ele é o Cristo de Deus, ele é o Mestre de Israel. Que esta palavra de hoje ajude você a despertar convicto e que também ajude você a curar suas enfermidades espirituais, a desnutrição espiritual, a preguiça, a acomodação, para que assim nós possamos evangelizar o mundo nos novos tempos que o Senhor nos concede. Logo mais, de 14 até às 20 horas, eu estarei no meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui em Itabira. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.